Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de 20 de outubro de 2022. Quinta-feira, dia de Santo Artêmio, São Contardo, Ferrini e Santa Íria. Estamos na 29ª semana do Tempo Comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos a mais informações sobre este dia. A fase da Lua, que começou no dia 17, é quarto minguante. Estamos passando 293 dias do ano, faltam 72 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da primavera brasileira. Iniciou-se no dia 22. Outubro é o 10º mês do ano, tem 31 dias. É o mês consagrado ao Rosário e às missões, mês das crianças, mês da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é mês do professor, do médico, do dentista, da aviação brasileira, do balconista. Olha, neste dia 20 comemora-se o dia do arquivista, dia do maquinista também, dia do poeta, dia mundial da estatística, dia mundial de combate à osteoporose, dia mundial do controlador de tráfego aéreo. Indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional R$ 1.212, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação em queda em todo o país nos últimos 12 meses, 7,17%, medida pelo IPCA do IBGE. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios, na quarta-feira, dia 19. Vejamos aqui como se comportou o produto agrícola mais destacado do território capixaba. O Arábica bebida dura R$ 1.040 a saca. Arábica bebida Rio R$ 863. Conilon bica corrida tipo 78 R$ 604. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar teve alta de 0,3%, cotado a R$ 5,29 no fechamento na quarta-feira. A Bolsa de Valores B3 fechou em alta de 0,4%, totalizando 116.274 pontos. Bem, agora vamos à notícia da televisão. Eu vou destacar alguma coisa da televisão, mas algo importante, né? Como a novela Reis, que é uma novela baseada na Bíblia. Então é uma novela indicada, né, teoricamente, para a família. Eu pelo menos assisto vez por outra. É a única novela que eu vejo na televisão. Aliás, televisão para mim, eu não estou vendo ultimamente. Eu acompanho tudo que eu preciso pela internet, na hora que eu quero, né? Da maneira que eu quero. Deus está me iluminando assim. Mas a novela Reis eu vejo. Vamos ver o que aconteceu então nesta semana? Davi vence. Olha, na novela, ou também chamada série Reis, da Record TV, Davi e sua tropa venceram os filisteus numa batalha mostrada nos capítulos desta semana. Mas o rei Saul, ele está enlouquecido e não reconhece, por inveja, as habilidades desse homem de Deus que é Davi. E agora Davi se apronta, ele já esquematiza uma estratégia para uma nova investida contra os adversários incircuncisos. Olha, a trama se desenrola com bastante ação. Agora eu quero fazer uma constatação aqui para vocês que me seguem no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Não sei se vocês já notaram, mas olha uma constatação que eu observei. Muita gente está desempregada porque quer. Sabia disso? Recebe o seguro-desemprego e não aceita trabalho formal algum, ficando desocupada até passar o período do benefício, né? Parece que tem um período de benefício aí que varia até 5 meses, se não me engano. Eu não sei concretamente, mas tem vários meses e a pessoa fica ali, recebendo em casa. Parece parece mais cômodo e vantajoso agir assim. Gente.
Jornal A Tribuna, manchetes de capa da edição de quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Vamos ver o que saiu na capa desse jornal, que é o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais e revistas do estado do Espírito Santo, além de padarias e lanchonetes. Segurança Pública, especialistas defendem leis mais rígidas para quem atirar em policiais. Também apoio, lei mais duras para quem atinge os agentes da lei. Não pode. Eles são os nossos defensores, defensores da população, os policiais, os militares. Prefeituras da Grande Vitória vão abrir concursos em 4 áreas. Ciência aponta o poder das escadas para a saúde. O hábito reduz em 15% a chance de morrer jovem, além de diminuir a gordura corporal. Você sabia disso? Sandra e Rafael usam as escadas todo dia. É uma legenda de foto. Coluna de religião, exposição de fotos sobre a festa da Penha aberta para visitação no convento. Pop.zap é uma coluna de artistas. Yasmin Brunet nega acusações de que está envolvida em tráfico humano e sequestro. Tem outra notícia aqui, especial Enem 2022. Caderno de Biologia, Física e Química, no jornal A Tribuna. Jovens ansiosos, cansados e na internet muito tempo, diz estudo. Olha, levantamento mostra que boa parte teve quadro de depressão e que a maioria sente que ficou para trás nos estudos. Para os especialistas, a pandemia piorou os transtornos. Bolhas em películas dão multa de R$ 195. Bolhas de película, gente, nos carros dão multa? Eu não sabia, hein? Bolhas em películas dão multa de R$ 195. Produtos que alisam cabelo podem aumentar o risco de câncer também. Futebol agora, Fla e Corinthians. Deixa eu ver mais aqui. Agora eu quero falar para vocês sobre loteria de números. Atenção. Mega Sena acumula e vai a 85 milhões de reais. É a loteria mais instigante que tem, a Mega Sena, né? O concurso 2.530 da Mega Sena, realizado na terça-feira, 18 de outubro de 2022, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve acertador para as 6 dezenas, hein? Os números sorteados foram 14, 17, 18, 28, 30 e 44. O próximo concurso é o 2.531, será nesta quinta-feira, hein? Dia 20 de outubro de 2022. A estimativa de prêmio é de 85 milhões de reais. Já existe um acumulado superior a 76 milhões 812 mil. Vamos ver quem fez 5 números, 5 e 4. Quem fez 5 números vai ter direito a receber R$ 47.236. Quem fez 4 números receberá R$ 779. Olha, as apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, hein? Nas lotéricas ou então no site da Caixa Econômica, loterias.caixa.gov.br. Olha o prêmio da Mega Sena, 85 milhões nesta quinta, hein? Tem sorteio nesta quinta. Não é comum ter sorteio na quinta, mas hoje tem, né? Nesta quinta, 85 milhões na Mega Sena. Olha, faleceu uma pessoa conhecida, famosa, popular em Vitória e a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias. Vocês sabiam? O jornalista, escritor e empresário José Carlos Monjardim Cavalcante, mais conhecido como Cacau Monjardim, ele faleceu na terça-feira, 18 de outubro de 2022, aos 93 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. A Prefeitura de Vitória, no estado do Espírito Santo, decretou luto oficial de 3 dias por sua morte. Cacau deixa a esposa, Dalila Andrade Cavalcante, e 2 filhos, Isabela Monjardim e José Carlos Monjardim Filho. Autor da célebre frase "Moqueca é capixaba, o resto é peixada", ele motivou a criação do Dia da Muqueca, celebrado em 30 de setembro, data do seu aniversário. Natural da capital capixaba, Vitória,
ele nasceu em Fradinhos, no bairro Fradinhos, em 1929. Bacharel em Direito, atuou como diretor de jornais, revistas, foi publicitário e também atuou na área de turismo. Cacau Monjardim nos deixa um legado de grande contribuição em defesa da cultura e do turismo do Espírito Santo, tendo ajudado a difundir um dos nossos principais pratos típicos, a muqueca capixaba. A Prefeitura Municipal de Vitória, através do prefeito Lorenzo Pasolini, manifesta profundo pesar e se solidariza com familiares e amigos. Então, luto oficial em Vitória. Certamente que Deus recebeu essa alma. Eu também envio aqui minhas condolências à família. Curtinhas nacionais, hein? Notícias curtinhas. Governo em apoio à mulher do campo, hein? Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro criou um grupo para implementar o denominado Observatório das Mulheres Rurais. O projeto visa a fundamentar propostas de aprimoramento, formulação e implementação de políticas públicas para o fortalecimento da presença das mulheres no agronegócio brasileiro. Também tem uma notícia nacional, olha, uma notícia de combate à corrupção. Operação Arconte investiga desvio de recursos da saúde pública no estado do Maranhão e também Piauí. Cerca de 160 policiais federais e servidores da Controladoria Geral da União, CGU, cumpriram 44 mandados de busca e apreensão em 4 municípios do Maranhão, além de 2 do Piauí. Agora, notícias internacionais. Olha, Estados Unidos debaixo d'água. Pelo menos uma região dos Estados Unidos. Após furacão, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, enfrenta o aumento de infecções por bactéria com diversos alagamentos. Os casos são associados ao Vibrio vulnificus, uma bactéria carnívora que vive em água quente e salobra e que teria se espalhado durante as cheias causadas pelo furacão Ian. Olha só, gente, não é fácil, hein? Puxa vida, bactéria carnívora. Pelo amor de Deus, hein? Depois desse furacão Ian, que deixou vários alagamentos. Agora o conflito internacional, conflito binacional, né? Rússia e Ucrânia. Comandante russo admite que situação é tensa para forçar tensa para forças na Ucrânia, hein? Bem, a situação está tensa já há muito tempo, né? Agora, a Rússia declarou lei marcial. A lei marcial, ninguém tem mais direito de ir e vir, não, hein? É lei de guerra. A Rússia declarou lei de guerra, lei marcial, nas 4 regiões da Ucrânia que foram anexadas. Não está fácil. E olha, o que não está fácil também é o custo de vida dos ingleses. Está subindo o custo de vida na Inglaterra. Alimentos levam a inflação britânica ao maior nível em 40 anos, ou seja, desde 1980. O índice de preços ao consumidor, o IPC, teve alta de 10,1% no mês de setembro, assustando os ingleses. Minha Nossa Senhora, hein? Problema internacional. Não só na Europa, também nos Estados Unidos. Gente. Agora uma notícia aqui sobre a igreja. Conhecendo a igreja. Olha, a igreja não prega luta de classe. Não prega aquele negócio de nós contra eles, não. Deus quer que todos se salvem. Na parábola O Rico e Lázaro, o rico é condenado não por ter riqueza em si, mas por não dar atenção e desprezar o pobre. O pobre também não foi para o céu por ser pobre, mas pela humildade. Não é? Nasce-se uma vez, morre-se uma vez neste mundo. É outro ensino que nós precisamos difundir. Morre-se uma vez e depois vem o juízo. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Após a morte do corpo, a vida continua e ninguém fica dormindo. Por sua vez, o morto não volta para falar com ninguém. A doutrina religiosa, quem deu foi nosso Senhor
na revelação e foi colocada na Escritura Sagrada. A igreja tem autoridade para interpretar a doutrina conforme a promessa de Jesus. Céu e inferno existem, coloque na sua cabeça, e são eternos. Quem está no inferno não sai mais, e quem está no céu também não perde mais essa graça. São trechos de uma homilia do padre Francisco de Assis Souza, de Laranjeiras, no estado do Sergipe. Dinheiro na mão. Caixa paga abono salarial a 1.100.000 trabalhadores. Olha que notícia boa, dinheiro na mão, hein? Olha, a Caixa Econômica Federal liberou nesta semana, a partir de segunda-feira, o abono salarial para cerca de 1.100.000 trabalhadores. Os pagamentos abrangem benefícios que foram objeto de revisão e que têm origem judicial ou que não foram retirados durante o calendário já encerrado entre 2016 e 2020. O abono salarial equivale, no máximo, a um salário mínimo, atualmente R$ 1.212, e é pago aos profissionais que ganham até 2 salários mínimos. Vamos ver aqui quem tem direito. Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos: estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base, ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração, e ter seus dados informados pelo empregador, pessoa jurídica, corretamente na relação anual de informações sociais, a chamada RAIS. Então, olha, tem trabalhador aí que vai poder receber, né, o abono do PIS. É isso. Anunciada a redução do valor do gás natural, hein? A Petrobras informou nova redução no valor do gás natural. A queda média é de 5% em relação ao último trimestre. O novo preço passará a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Empréstimos para beneficiários do Auxílio Brasil. Os bancos já podem fazer o empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil e BPC. Segundo informações do governo federal, os juros máximos são de 3,5% ao mês. Pontos. A conta de telefone já veio, né, para pagamento no início deste mês, já veio com redução devido àquela medida federal do governo do presidente Bolsonaro, junto com o Congresso Nacional, que reduziu o nível do ICMS cobrado pelos estados. Então, olha, eu tenho uma conta, uma das minhas contas houve redução de R$10. Não, em uma das contas, tem várias contas aqui, né? Mas uma delas eu tive a redução aqui de R$10. Parabéns ao governo do presidente Bolsonaro por essa medida e parabéns ao Congresso, aqueles que votaram por essa redução, né? Porque foi importante para a população brasileira. Caiu então a conta da internet e do telefone celular. Vigiando. Olha, é uma opinião minha aqui, uma reflexão. Estamos sendo vigiados o tempo todo. Parece aquele filme e também o livro, né? 1984, é isso mesmo? O livro já previa isso. Agora tem também uma tal de desordem informacional. Vocês já viram isso? Começou a surgir agora esse termo. A pessoa faz uma produção, faz uma literatura, uma dramaturgia, aí vão lá e descobrem, tem uma tal de desordem informacional, aí tentam impedir, né? Isso vem do Poder Judiciário, tentam impedir a veiculação dessas produções, como aconteceu com o Canal Brasil Paralelo. Tentam atingir a liberdade das pessoas. Meu Deus do céu, eu fico pensando, já não basta o medo que tentam colocar na cabeça das pessoas mais simples, que apenas passam opiniões na internet? Realmente a coisa, olha, está caminhando para rumos inimagináveis. É o que eu penso. É a minha opinião. Bem, vamos lá.
Agora vamos falar aqui de apoios lúcidos ao presidente Jair Bolsonaro. Chitãozinho e Zezé de Camargo declaram apoio a Bolsonaro. Além dos cantores Leonardo e Gustavo Lima, outros artistas se manifestaram favoravelmente ao presidente Bolsonaro nas eleições 2022. Serão concluídas, né? Essas eleições serão concluídas no dia 30 de outubro. O destaque desse apoio é para Chitãozinho e Zezé de Camargo, que estiveram ao lado de Bolsonaro para a manifestação pública de apoio e gravação de vídeo. Do encontro de fortalecimento da campanha em segundo turno, participou ainda o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado. Lá estava também o Ratinho, Sula Miranda, Fernando, cantor Fernando, músico. Segundo o canal Daniel Lopes, né, estavam com Bolsonaro, a cantora Sula Miranda e o cantor Marrone também, entre outros. Mais alguns que declararam apoio a Jair Bolsonaro foram os senadores Arthur Virgílio e José Agripino Maia. O ex-juiz e agora senador eleito Sérgio Moro e o ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol, ambos do estado do Paraná, são outras personalidades conhecidas no nosso país que apoiam Bolsonaro. Moro chegou inclusive a comparecer a um debate presidencial recente em televisão a convite de Bolsonaro, né? Então é importante ter mais apoios nesse segundo turno e a população lúcida certamente vai caminhar desse lado. Ladrão arrependido vai para o céu. Ladrão soberbo e não arrependido vai para o inferno. Infelizmente, muitas pessoas vão para o inferno, gente. Não é desejo do cristão, não é desejo. É a pessoa mesmo que se condena. E essa é a sentença de Jesus. Está na Bíblia, não sou eu que estou produzindo isso, não. Então preste atenção, depois não diga que não sabia. O ensinamento de nosso Deus Jesus Cristo é muito simples. Só não segue quem não quer. E assim a própria pessoa se condena pela sua indiferença ao eterno. Na cruz, o ladrão, o pecador arrependido, foi absolvido. Já o ladrão soberbo, o ladrão orgulhoso, o ladrão autossuficiente, este infelizmente recebeu a danação eterna, o fogo do inferno que nunca mais se apaga. Gente, nem quero imaginar como seja esse inferno, hein? Essa danação eterna, esse lago de fogo. O tempo para se arrepender é aqui, nesse mundo perecível, onde somos pó, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Abaixe a crista. E quem caminha pela mesma trilha do soberbo, do ladrão que não se arrepende, quem caminha pela mesma trilha também irá para o inferno. Não é Deus que condena, não, é o próprio ser humano topetudo, que se acha um Deus em si mesmo, que se condena e vai viver para sempre distante do verdadeiro Deus e numa tormenta para sempre. Olha, não queiram experimentar isso, gente. Mudem de vida. Ainda há tempo. Vamos falar de imunização? O ministro faz novo apelo para a vacinação de crianças contra pólio. Foi pedido pelo TSE, o ministro Alexandre de Moraes, uma veiculação de pronunciamento do ministro. Ele está agora procurando os meios de comunicação para informar. Olha, pouco mais de 65% do público-alvo foi vacinado. E a meta é 95%. Então, ainda distante da meta de vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, cerca de 11 milhões e meio contra a poliomielite no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um novo apelo para que os pais e responsáveis, levem suas crianças às salas de vacinação. Na segunda-feira, a última, foi comemorado o Dia Nacional de Vacina.
Até o momento, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a campanha imunizou 65,6% do público-alvo, cerca de 7 milhões e 600 mil crianças. Apenas a Paraíba, com 95,09% das crianças imunizadas, atingiu a meta do governo federal. No Amapá, a imunização está em 90,8%, se aproximando da meta do governo. Desde o dia 7 de agosto, o ministro disse que tem feito um apelo à nação brasileira para que os responsáveis levem suas crianças com menos de 5 anos para completar o esquema vacinal da polio. E a meta é de 95% de cobertura vacinal das cerca de 15 milhões de crianças que são aptas a receber as vacinas. O Brasil não registra casos de paralisia infantil desde 1989. Mas com a queda das taxas de vacinação desde 2015, diversos órgãos ligados à saúde alertam para o risco de retorno da doença. Gente, a polio é a popular paralisia infantil. Pode deixar seu filho, sua filha, com os membros do corpo paralisados. Eu já vi pessoas que sofreram com a paralisia. Um dos meus amigos se chamava Jaime. Ele teve problema de paralisia e ele não se movimentava bem, precisava de ajuda. Morava no bairro São Silvano e sofria muito. Eu perguntei a ele por quê, ele falou que foi por causa da paralisia infantil. Então nós temos que levar a criança. Não custa nada, é a vacina da gotinha, nem agulha tem. Só colocar uma gotinha na boca. Vamos lá. Agora é hora de falar das celebrações da Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos lá, celebrações deste mês de outubro, mês consagrado ao Rosário e às Missões. Olha, na quinta-feira, dia 20, será uma celebração da palavra, presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, tá bom? São algumas informações, mais informações você pode obter na Secretaria Paroquial na entrada da Catedral. Telefone 2102-5010. Tá bom? Telefone da Paróquia Santa Clara do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa todos os dias às 7 horas da manhã e domingo às 8 horas. O telefone é 3721-0864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, o bairro mais populoso do município. O telefone é 99507-2251. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no Cine, a agência do Sistema Nacional de Empregos. Procure o Cine. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública ela intermedia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. A morte daqueles policiais por bandidos na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, essa morte dos policiais causou muita revolta, comoção. Veja como a polícia chegou aos acusados de matar PMs, 4 acusados de participar do assassinato de soldados em Cariacica foram presos menos de 7 horas após o crime. Emoção e revolta marcaram o enterro. Policiais militares prestaram homenagens a Bruno Ferrani e Paulo Cellini, mortos após perseguição e emboscada na madrugada do último domingo em Santa Bárbara, bairro de Cariacica, na Grande Vitória. Olha, então um destaque aqui da capa do jornal A Tribuna de terça-feira. Pesquisa informal de preços. Olha, eu fiz tratamento odontológico, obturações em 6 dentes, R$ 1.500, e tratamento de canal, R$ 800. O total foi R$ 2.300. Então eu estou colocando para vocês porque foi o local que eu fui fazer o tratamento. COP, Centro Odontológico do Povo. Endereço Avenida Getúlio Vargas, número 346, primeiro andar, Centro de Colatina. Telefone 3722-2733. É em cima das casas pernambucanas. Agora vamos falar de pagamento do auxílio
Brasil, e também do auxílio gás. Final do NIS 1 recebe dia 11 de outubro. Final do NIS 2 recebe dia 13 de outubro. Final do NIS 3 recebe dia 14 de outubro. Final do NIS 4 recebe dia 17 de outubro. Final do NIS 5 recebe dia 18 de outubro. Final do NIS 6 recebe dia 19 de outubro. Final do NIS 7 recebe dia 20 de outubro. Final do NIS 8 recebe dia 21 de outubro. Final do NIS 9 recebe dia 24 de outubro. E final do NIS 0 recebe no dia 25 de outubro. Informações do Ministério da Cidadania. No mês de outubro, além do Auxílio Brasil, será paga também mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5.600.000 famílias foram contempladas. O Auxílio Brasil, por sua vez, chegou a 20.650.000 famílias em setembro de 2022, maior patamar da história dos programas de transferência de renda nacionais, a partir de um repasse total de 12.470 bilhões de reais. O Auxílio Brasil ele é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender a critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no cadastro único nos últimos 24 meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais. A seleção é feita considerando a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual. Ok? Informação do site do Governo do Brasil, www.gov.br. Brasil melhor. Vamos falar aqui de situações em que o Brasil melhora bastante nessa atual gestão do presidente Jair Bolsonaro. E muita gente, às vezes, não reconhece, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro comemorou a queda dos índices de violência. Não é só a queda da inflação, não. Nós estamos tendo queda da inflação e queda dos índices de violência. O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, comemorou a queda dos índices de violência do país. O feminicídio e o número de mortes de homoafetivos tiveram redução. Pela primeira vez na história do Brasil, o número de mortes violentas ficará abaixo de 20 por 100 mil habitantes. Bolsonaro enfatizou que seu governo combate a violência no país e, por isso, esses números estão caindo. Se for reeleito, Bolsonaro diz que irá propor ao Congresso Nacional, isto é, aos deputados e senadores, a redução da maioridade penal, podendo imputar de forma mais dura crimes de jovens entre 16 e 18 anos, que hoje se beneficiam com penas menores do que a dos adultos. Para policiais civis e militares, no ano que vem, Bolsonaro pretende aprovar, se reeleito, o excludente de ilicitude, para dar tranquilidade aos policiais no seu trabalho. Bolsonaro e seu vice, o general Braga Neto, se reuniram com prefeitos e vice-prefeitos em Belo Horizonte, Minas Gerais, a capital mineira, com a presença do governador reeleito, Romeu Zema. Ele fez um apelo para que todos busquem votos e levem às urnas pessoas idosas que não foram votar no primeiro turno. Muitos de nossos avós e pais não votaram porque a fila era muito grande. Vamos levar os nossos avós para votar. Vamos trabalhar, conversar com o vizinho, muitas vezes dentro de casa mesmo. Vamos mudar votos e vamos ganhar esta eleição, disse Bolsonaro. Então, é importante nesse momento fazer com que os eleitores que querem o melhor
para o Brasil, que são lúcidos, sensatos, procurem realmente, não é, os votos daqueles que não compareceram, que se abstiveram. Vamos votar, gente. É o futuro do nosso Brasil que está em jogo. Eleições 2022. Vou passar para vocês que me seguem os votos aos candidatos a presidente da República, governador e também ao Senado Federal nas eleições 2022 realizadas no primeiro turno em 2 de outubro de 2022. Você está ligado no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Confira a votação em primeiro turno, então, no Espírito Santo. Dia 2 de outubro de 2022, domingo. O presidente Bolsonaro foi o mais votado no Espírito Santo. No primeiro turno, Jair Bolsonaro do PL obteve 1.160.030 votos. Luiz Inácio Lula da Silva do PT, 897.348 votos. Vamos aos outros candidatos a presidente e sua votação. Simone Tebet, MDB, 85.825 votos. Ciro Gomes, PDT, 56.221 votos. Soraya Tronic, União, 9.944 votos. Felipe Dávila, do Novo, 8.341 votos. Padre Kelmon, do PTB, 1.752 votos. Sofia Manzano, do PCB, 683 votos. Léo Péricles, do UP, 672 votos. Vera, do PSTU, 437 votos. Constituinte Eimael, Democracia Cristã, 377 votos. Bolsonaro e Lula estão no segundo turno em disputa à presidência da República. Votos para governador no dia 2 de outubro de 2022, no Espírito Santo. Renato Casagrande, PSB, 976.652 votos. Carlos Manato, do PL, 800.598 votos. Os dois estão no segundo turno em disputa ao governo do Estado do Espírito Santo. Votação de outros candidatos ao governo do Estado. Guerino Zanon, do PSD, teve 146.177 votos. Aldir Fax Barcelos, da Rede, 135.512 votos. Aridelmo Teixeira, do Novo, 15.786 votos. Capitão Vinícius Souza, do PSTU, 4.505 votos. Cláudio Paiva, do PRTB, 1.418 votos. Para o Senado, vamos à votação dos candidatos na eleição 2022 no Espírito Santo. Candidato eleito, Magno Malta, do PL. A votação dele foi de 821.189 votos. Os outros candidatos não eleitos e sua votação.
Rose de Freitas, do MDB, 747.104 votos. Eric Musso, do Republicanos, teve 337.642 votos. Confirmando, Eric Musso, Republicanos, 337.642 votos. Gilberto Campos, Coletiva do PSOL, 20.138 votos. Nelson Júnior, do Avante, 11.787 votos. Coronel Lugato, do Democracia Cristã, 7.978 votos. Felipe Schitter, do PSTU, 5.820. Retificando, Felipe Schitter, do PSTU, 5.357 votos. Mais uma vez retificando, Felipe Schitter, PSTU, 5.621 votos. Carone, do Agir, 3.357 votos. E Antônio Bungestab, do PRTB, 2.534 votos. Então essa foi a votação no primeiro turno nas eleições de 2022 no Espírito Santo para presidente. Jair Bolsonaro, primeiro colocado, mas vai para o segundo turno com Lula. E também temos o segundo turno para o governo do estado entre Renato Casagrande e Carlos Manato. Para você do facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/ e o YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo verdadeiramente para você. Se você aceita ou não. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno
pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram
em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida.
e é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.